gente boa. Durante algum tempo, nos ocupamos postando alguns vídeos, tendo como objetivo principal te estimular a reconstruir a sua vida. Os referidos vídeos permanecem à sua disposição na conta da Igreja Presbiteriana de Rive, no YouTube. Hoje, iniciaremos uma nova série que terá como tema geral Morte na Cidade. Considerando o tempo em que estamos vivendo, você irá concordar que o tema sugerido é bastante sugestivo. Em nossos encontros semanais, estaremos abordando subtemas relacionados ao tema geral, ou seja, morte na cidade. Esta nova série será uma adaptação de uma obra de Francis Schaeffer, intitulada De Morte na Cidade. Daí o nome da série. Francis Schaeffer nasceu no ano de 1912 e morreu no ano de 1984. Foi um ex-agnóstico que se tornou pastor presbiteriano, que se converte ao cristianismo, ao evangelho bíblico. Schaeffer foi um homem que percebeu que as questões de sentido, de moral e de valores com que lidamos em nossa vida, na nossa arte, nas ciências, inclusive na filosofia, são as mesmas questões para as quais a Bíblia oferece uma resposta. Schaeffer possuía uma forte convicção de que o cristianismo bíblico não só oferece uma resposta a estas questões, mas que esta é a única resposta possível. Para a introdução da nossa série, faremos uma adaptação do primeiro capítulo da obra de Schaeffer, que tem como título o mesmo título da obra, Morte na Cidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos romanos a respeito da idolatria e da depravação dos homens, no capítulo 1, versículos 21 e 22, ele diz que, abre aspas, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quando a Bíblia fala do homem, descrevendo-o como tolo, não significa que ele é apenas religiosamente tolo. Antes, significa que ele aceitou uma posição que é intelectualmente tola, não somente com respeito ao que a Bíblia diz, mas também em relação àquilo que existe, o universo e sua forma, e também, logicamente, a humanidade do homem. Ao se afastar de Deus e da verdade que ele deu, o homem ficou totalmente tolo em relação ao que é o homem e ao que é o universo. Ele é pego numa multidão de tensões intelectuais e pessoais. A Bíblia nos fala como o homem chegou a esta situação. E para isso, precisamos retornar às palavras de Paulo. Abre aspas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, nem lhe deram graças. Fecha aspas. Desta forma, eles, os homens, ficaram tolos em seu raciocínio, em sua compreensão, em suas vidas. Esta passagem está relacionada à queda original, mas não fala apenas da queda original. Fala de qualquer período em que os homens souberam da verdade e deliberadamente viraram suas costas para ela. Como cristãos, neste período da história, somos levados a encarar algumas questões cruciais.
Preste atenção. Como cristãos, neste período da história, somos levados a encarar algumas questões cruciais. Vejamos. Primeira questão: qual deve ser a nossa perspectiva quando reconhecemos o caráter pós-cristão da nossa cultura? Eu vou repetir para que você internalize. Primeira questão importante: qual deve ser a nossa perspectiva quando reconhecemos o caráter pós-cristão da nossa cultura? Para responder, precisamos voltar ao texto de Paulo aos Romanos. Abre aspas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Fecha aspas. O versículo 18 nos conta o resultado de homens se desviando da verdade e se rebelando contra a verdade que eles conhecem. Preste atenção no que diz o versículo 18. Abre aspas. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Fecha aspas. O homem se encontra lastimavelmente debaixo da ira de Deus, que trata os homens baseando no seu caráter. E se a justiça dessa ira é óbvia em relação a alguma geração, é óbvia também a nossa geração. Existe apenas uma perspectiva que podemos ter do mundo pós-cristão. O mundo pós-cristão da nossa geração. Uma compreensão que nossa cultura e nosso país estão literalmente debaixo da ira de Deus. E isto é extremamente grave. Segunda questão importante: qual deve ser a nossa mensagem a este mundo, à igreja e a nós mesmos? Nós não temos que tentar adivinhar o que Deus diria sobre isto, porque existiu um período da história bíblica, que grandemente se compara aos nossos dias. É o tempo do profeta Jeremias. O livro de Jeremias e o livro de Lamentações mostra como Deus olha para uma cultura que o conheceu e que deliberadamente virou-lhe as costas. Mas isto não é somente o caráter dos tempos da apostasia de Jeremias. É o meu tempo, é o seu tempo. E se vamos ajudar nossa própria geração, nossa perspectiva deve ser aquela de Jeremias, aquele profeta chorão que se lamentava por causa de Jerusalém, que, no meio de suas lágrimas, falou sem mitigar sua mensagem de julgamento para um povo que havia se desviado. Em Lamentações, capítulo 1, versículo 1, Jeremias fala da cidade de Jerusalém. Abre aspas. Como jaz solitária a cidade, outrora populosa. Fecha aspas. Jerusalém, uma cidade que costumava estar próxima de Deus, foi mudada pela escolha de homens significativos ou significantes. Eles rejeitaram a Deus quando o conheceram, e agora a cidade deles está sob assédio. A morte na cidade. Terceira e última questão importante: o que marca nossa própria geração? É o fato de que o homem moderno pensa que está sozinho no universo. Ninguém pode amar o homem, ninguém para o confortar, até mesmo quando ele busca desesperadamente encontrar conforto nas relações limitadas, finitas, horizontais da vida. No ato sexual, nas relações humanas, ele encontra somente o devastadamente estéril e o desagradável. Os judeus tinham tentado o Egito, tinham tentado a Babilônia, mas não houve conforto.
pois o verdadeiro Consolador havia partido. No hedonismo, na pornografia e em muitas outras coisas, nossa geração experimentou 1000 Egitos e 1000 Babilônias. Mas os homens caíram espantosamente, porque eles esqueceram o que é o homem e qual é o seu propósito final. O verdadeiro Consolador se foi. À medida que as rodas da história giram, a nossa geração sente a poeira da morte por todos os cantos. E, à medida que o homem sente a transitoriedade da vida presente, ele tenta, alucinadamente, prolongá-la, ou por meio de todos os tipos de dispositivos estranhos e de divergentes, dar esperança à vida depois da morte. Para finalizar nosso raciocínio, quero te dizer o seguinte: se de fato ansiamos por um recomeço, precisamos entender que você e eu vivemos no mundo pós-cristão, porque o homem negou a Deus. Há fome por todos os lados. A morte na polis, a morte na cidade. Pense nisto, mas pense com muita seriedade. Até o nosso próximo encontro.